Muito boa tarde para você. Começamos te contando que em relatórios enviados ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal apontou proximidade pessoal e política entre o senador Jacques Wagner e executivos do Banco Master. A PF suspeita que o ex-líder do governo Lula tenha recebido vantagens indevidas em troca de favores junto ao Congresso Nacional. Vamos direto para Brasília conversar com a repórter Thaisa Medeiros, que já está por aqui. Thaisa, conta para a gente como é que está essa investigação. Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Ju, a você e a todos que estão com a gente. Nesse relatório da Polícia Federal foi detalhada a relação de Jacques Wagner com esses executivos ligados ao Banco Master, especificamente com Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga, é sócio de Daniel Worcaro. Inclusive, essa proximidade com Guga teria aberto as portas para essa relação também com Daniel Worcaro, uma ligação aí tanto de conversas para falar sobre o andamento de pautas do Senado Federal, quanto também informações de dentro da instituição. Isso foi monitorado aí pela Polícia Federal depois das buscas e apreensões de todo o andamento da investigação e da Operação Compliance Zero. O levantamento da PF mostra que o senador e Augusto Ferreira Lima teriam trocado pelo menos 74 ligações telefônicas entre novembro de 2023 e maio de 2025. São 5 horas e meia de conversas. Eles não interceptaram o conteúdo de mensagens nem de conversas, mas nesse momento o volume desse contato mostra uma relação, na visão da Polícia Federal, de longa duração. E os documentos foram tornados públicos pelo relator do caso, o ministro André Mendonça, na quinta-feira. E se tratam aí de documentos que mostram toda uma relação, uma troca contínua de atualizações, de mensagens. Os investigadores, por exemplo, falam sobre encontros entre as famílias, viagens planejadas e até mesmo a compra de um imóvel, aquele apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais, que seria para Jacques Wagner. Em outubro de 2023, para a gente ter uma ideia da relação, o senador e a esposa teriam viajado juntos com a família de Augusto Ferreira Lima e logo depois de retornarem dessa viagem, trocaram mensagens dizendo que amavam uns aos outros. Então, esse é o tom desse relatório aí que traz toda essa movimentação, toda essa relação entre as duas famílias e a proximidade de Wagner com Augusto Ferreira Lima. A gente teve uma reação do senador Jacques Wagner, continua se declarando inocente. Conta mais detalhes sobre o que ele disse dessa suposta ligação com o Banco Master. Exatamente, Ju. Ele deu uma entrevista hoje a uma rádio baiana, a Rádio Baiana FM, e ele declarou ser inocente sobre esse suposto envolvimento no escândalo do Banco Master. Disse que está convicto, tem certeza que vai comprovar essa inocência e também declarou que está recebendo o apoio do chefe do executivo, do presidente da República. Ele disse que evita comentar sobre o caso, já que está sendo investigado pela Polícia Federal. Os advogados orientam evitar comentários sobre isso, mas ele citou nessa entrevista uma frase que estava numa das decisões do ministro André Mendonça, que o inquérito, a investigação, serve até mesmo para afastar a culpa. Sobre esse apoio do presidente Lula, ele disse que recebeu, inclusive, depois de deixar o cargo da liderança no Senado, a liderança do governo no Senado. Disse que também vem recebendo apoio por onde passa, das pessoas, dos seus eleitores, tem recebido palavras de apoio motivacionais, inclusive, para que ele siga em frente com a pré-candidatura ao Senado. Ele é pré-candidato e falou um pouco sobre esse momento também, disse que está focado agora nas eleições e que esse é o seu objetivo maior nesse momento, mas que está convicto de que vai provar a sua inocência. Mesmo sendo alvo, então, da PF, ele disse que agradece muito o carinho das pessoas que encontram com ele e que falam, vamos lá, vamos em frente. Então, essas palavras de motivação para continuar nesse caminho da campanha para se reeleger senador da República. Então, ele mencionou inclusive um episódio sobre o presidente Lula, que ele esteve em Alagoinhas e que ele fez uma menção, segundo Jacques Wagner, muito carinhosa e elogiosa a ele. Então, ele destaca muito esse apoio do presidente Lula e, inclusive, destacou que
amanhã, né, vai ter uma agenda que eles estarão também juntos, vão se encontrar. Então esse foi o tom dessa entrevista, ele tem muita tranquilidade, né, nas palavras dele, de que vai comprovar a sua inocência, mas evita dar detalhes ou conversar mais sobre esse assunto, já que está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal. Juliana. Isa, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Aqui no Hora H a gente segue com os detalhes desse relatório da Polícia Federal. Te contamos ainda que Jacques Wagner e o ex-sócio de Daniel Worcaro no Banco Master, Augusto Ferreira Lima, trocaram 74 ligações entre novembro de 2023 e maio de 2025. Essas chamadas entre os dois totalizam, tá aí no site da CNN, 5 horas e 30 minutos de conversa. O senador nunca negou que tinha uma relação de amizade com Augusto Lima, a quem chamava publicamente pelo apelido de Guga. Segundo a investigação, essa relação próxima entre os dois também aproximou Jacques Wagner de Daniel Worcaro. O senador ainda teria marcado uma reunião com Augusto Lima para, aspas, saber como estão as coisas do banco e monitorar a proposta que aumentava o limite do fundo garantidor de crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Isso turbinaria o crescimento do Banco Master. Vamos com a análise por aqui, Pedro Venceslau. Muito boa noite para você, muito bem-vindo. Essa investigação acaba neutralizando o discurso dos petistas contra Flávio no caso Master. A gente tem aí chumbo trocado. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Justamente, esse caso do Banco Master, no começo, quando ele veio à tona, houve ali uma troca de acusações dos dois lados do espectro político, um tentando empurrar o caso para o outro. Flávio dizendo que o Master é um problema do PT e o governo dizendo que o Master é um problema do PL, do Flávio Bolsonaro. Mas aí foram divulgadas aquelas conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Worcaro e o vento virou. Aí, naquele caso, então, o Flávio Bolsonaro ficou na defensiva. E ficou difícil para ele dizer que o Master era um problema do PT. Por mais que os aliados do Flávio, naquele momento, já mencionassem o PT baiano e também outras relações laterais entre pessoas ligadas ao PT e ao banqueiro. Era esperado, então, que o PT explorasse esse caso no horário eleitoral, nos discursos do presidente Lula e etc. Mas aconteceu aquilo que muita gente já esperava que acontecesse, que foram as revelações de uma proximidade de Jacques Wagner com o Banco Master, com o ecossistema de Daniel Worcaro. Essa proximidade mostra que eles tinham ali relações que iam além da política, iam além dos negócios. E aí, de certa forma, neutralizou-se esse ponto da disputa eleitoral. Então, não sabemos ainda se os dois lados vão continuar com a ideia de explorar o Banco Master ou se vai haver uma espécie de acordo tácito durante o processo eleitoral, porque é um caso que deixa os dois lados constrangidos, né, Juliana?